A imperatriz Masako do Japão era uma mulher comum com grandes sonhos de ser diplomata. Ela dedicou muitos anos à sua carreira e não imaginava que acabaria fazendo parte da realeza. Hoje, como esposa do imperador, ela é presença constante em eventos oficiais, vestindo roupas deslumbrantes e usando tiaras de diamantes. Por fora, sua vida parece um conto de fadas, cheia de luxo e glamour. No final você terá uma grande reflexão dessa história. Mas, na realidade, a vida na família imperial tem seu lado sombrio. Por que será que a imperatriz enfrentou tanto estresse emocional? O que torna a vida na realeza tão desafiadora no Japão? E por que ela ficou conhecida como a prisioneira do trono do crisântemo? Continue assistindo para entender melhor essa história. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. A monarquia japonesa é a mais antiga do mundo, com mais de 2000 anos de história. Os japoneses são apegados às tradições, o que significa que os membros da família imperial precisam seguir regras muito rígidas. Durante séculos, só podiam casar com pessoas de linhagem real, mas recentemente essas regras ficaram um pouco mais flexíveis. Ainda assim, apenas os homens podem herdar o trono, e embora o imperador possa se casar com alguém fora da nobreza, se uma princesa se casar com um plebeu, ela precisa deixar o palácio e ganhar a vida por conta própria. Foi o caso da princesa Sayako Kuroda, que em 2005 se casou com um funcionário público e saiu do palácio para viver uma vida comum. Em 2021, a princesa Mako também seguiu seu coração e se casou com Keikomuro, um paralegal, mudando-se para Nova York. Essas mulheres abriram mão de privilégios e de uma vida luxuosa pela chance de viver um amor verdadeiro. Mas a vida no palácio é diferente do que parece. Apesar de todo o glamour, os membros da realeza devem seguir um protocolo rígido e estão sujeitos a críticas ao menor deslize. Não é de surpreender que algumas ex-princesas se sintam mais felizes após deixarem a realeza. Casar com um príncipe e viver em um palácio pode parecer lindo em um conto de fadas, mas a realidade muitas vezes é bem diferente. Masako, a atual imperatriz do Japão, cresceu numa família de diplomatas. Desde criança, sempre teve uma vida cheia de atividades e sonhava em ser veterinária. Aprendeu a tocar piano, jogou tênis e estudou várias línguas como francês e alemão. Após concluir seus estudos, Masako voltou ao Japão e se preparou para o rigoroso exame do Ministério das Relações Exteriores, sendo uma das poucas mulheres aprovadas entre centenas de candidatos. Com o domínio de várias línguas, ela tinha tudo para construir uma carreira brilhante na diplomacia, e tornar-se princesa nunca foi seu plano. Mas tudo mudou em 1986, quando Masako conheceu o príncipe Naruhito em um evento para a infanta espanhola Helena. O príncipe se encantou com sua inteligência e beleza, e logo começaram a se encontrar. Naruhito pediu a Masako que fosse sua esposa, mas inicialmente ela recusou, pois não queria abandonar sua carreira. No entanto, com o tempo cedeu aos sentimentos e aceitou o pedido, acreditando que a posição de princesa poderia ser uma nova forma de servir ao seu país. Em 1993, Masako se tornou oficialmente princesa, abrindo mão de seus sonhos pessoais para ingressar na casa imperial. Masako se tornou a terceira plebeia a entrar para a família imperial japonesa, seguindo os passos de sua sogra e de sua cunhada, a princesa Kiko. Sua chegada à realeza encantou o Japão, e muitos a compararam à princesa Diana. Todos aguardavam ansiosos que Masako gerasse um herdeiro ao trono, e de preferência, um menino, já que a sucessão é garantida apenas pela linhagem masculina. No entanto, em 1999, o país ficou desapontado ao saber que Masako sofreu um aborto espontâneo. Quando finalmente deu à luz, em 2001, nasceu a princesa Aiko. A espera de 8 anos por uma criança e o fato de ela ser uma menina geraram uma crise sucessória. E muitos no Japão começaram a pressionar por uma mudança nas leis para permitir que as mulheres pudessem herdar o trono. Contudo, essa questão foi deixada de lado com o nascimento de um menino, filho do irmão mais novo de Naruhito, que passou a ser o próximo na linha de sucessão. Nos anos 1990, a princesa Masako ainda estava ativa em suas funções reais, representando o Japão em viagens e eventos oficiais ao redor do mundo. Porém, após o nascimento de Aiko, tudo mudou. Sob constantes críticas pela ausência de um herdeiro masculino, Masako começou a sentir os efeitos emocionais da pressão, o que a levou a enfrentar problemas de saúde mental. Entre 2004 e 2014, ela quase desapareceu da vida pública devido ao seu esgotamento emocional. A vida no palácio revelou-se muito mais restritiva e exigente do que parecia, e Masako levou anos para se adaptar aos costumes rígidos, enquanto lidava com a pressão de todos os lados.
Acredita-se que boa parte de suas dificuldades emocionais esteja relacionada ao intenso debate público sobre a questão do herdeiro do trono. Em 2006, o jornalista australiano Ben Hughes lançou um livro polêmico chamado Prisioneira do Trono do Crisântemo, a trágica história real da princesa herdeira do Japão. Ele alegou que a agência da Casa Imperial sempre foi contra o casamento de Masako com Naruhito e que ela teria sofrido intimidações, o que levou ao seu colapso emocional. Hughes também afirmou que a princesa Aiko nasceu através de fertilização in vitro e que Masako estaria enfrentando depressão clínica. Segundo o autor, ela não pode sair do palácio sem permissão e é proibida de usar dinheiro, cartões bancários ou um celular. De acordo com as rígidas normas do palácio, os membros da família imperial não podem fazer tarefas cotidianas, como ir a uma loja ou até mesmo servir chá para si mesmos. Todas essas atividades são realizadas por empregados. A vida de Masako, segundo o autor, assemelha-se a uma gaiola dourada. Antes de se tornar princesa, Masako levava uma vida intensa, cheia de estudos, viagens e novos interesses. Agora está confinada a uma rotina controlada e a um protocolo rigoroso, o que contribuiu para o surgimento de seus problemas emocionais. A Casa Imperial do Japão, entretanto, repudiou o livro, alegando que ele contém erros e distorções e que o conteúdo foi ofensivo à família. Em 2019, quando Naruhito foi coroado o 126º imperador do Japão, Masako se tornou oficialmente a imperatriz consorte. Ela declarou que se sentia muito melhor e começou a aparecer em eventos oficiais ao lado de seu marido. Embora poucos realmente saibam como é a vida da família imperial japonesa, parece que o papel de imperatriz é repleto de desafios. Talvez Masako tenha se questionado sobre sua decisão de casar com Naruhito, mas mesmo que isso seja verdade, é improvável que ela admita. A realeza japonesa vive cercada de privilégios e riqueza, mas a realidade é que a vida no palácio não é o conto de fadas que muitos imaginam. Mesmo com toda a pompa e o luxo, eles enfrentam pressões e dificuldades que são, muitas vezes, invisíveis ao público. Reflexão: a história de Masako nos convida a refletir sobre as diferenças entre o que idealizamos e a realidade por trás das aparências, especialmente no que diz respeito à realeza. O que muitos veem como uma vida de luxo e privilégios, cheia de vestidos brilhantes, eventos e admiração pública, na realidade, pode ser uma existência extremamente controlada e limitante. A trajetória da imperatriz é um lembrete de que nem sempre os maiores sonhos, sejam eles de ascensão, amor ou uma união repleta de significado, se realizam da forma como esperamos. Masako representa também a luta entre aspirações pessoais e o peso das expectativas sociais. Uma mulher independente e altamente capacitada que dedicou boa parte de sua vida a construir uma carreira promissora como diplomata, viu-se diante de um novo e inesperado caminho ao se apaixonar por Naruhito. Embora tivesse esperança de que o casamento com o príncipe pudesse ser uma extensão de seu trabalho diplomático, a rigidez da Casa Imperial transformou sua vida em algo muito diferente do que imaginava. A pressão pela sucessão masculina revela ainda uma questão muito presente em sociedades tradicionais: a dificuldade em aceitar mudanças, especialmente em instituições antigas e simbólicas como a monarquia japonesa. A luta de Masako com a pressão para gerar um herdeiro homem mostra como, ainda hoje, tradições podem sobrepor-se ao bem-estar individual, ao ponto de minar a saúde emocional e física de alguém. A gaiola dourada na qual ela vive simboliza as restrições invisíveis que muitas pessoas enfrentam, mesmo em situações de aparente privilégio. Todos os aspectos da sua vida, da rotina aos papéis sociais que deve desempenhar, são ditados por normas antigas e intransigentes. Sua história é um lembrete de que não importa o quão grandiosas sejam as aparências, ninguém está livre de enfrentar dilemas emocionais e limitações profundas. Por fim, a jornada de Masako reforça a importância de respeitar o valor da saúde mental e emocional. A pressão para cumprir o que a sociedade espera, especialmente em um papel público e conservador como o dela, contribuiu para anos de sofrimento e isolamento. A trajetória dela demonstra que encontrar apoio, seja na família ou na aceitação do público, pode ser um alívio essencial, mesmo que o caminho seja longo e desafiador. Essa história nos lembra, então, que o sucesso e a felicidade não são necessariamente frutos de reconhecimento externo, títulos ou riquezas. Às vezes, a verdadeira liberdade está em poder viver de acordo com nossos próprios valores e escolhas, mesmo que isso signifique abrir mão do que os outros consideram ideal. Você abriria mão da sua liberdade pessoal para fazer parte da realeza e viver em meio ao luxo? Obrigado por assistir. Deixe seu comentário com sua opinião, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!